Queridos, estamos hoje mais uma mensagem da nossa série Atitudes. 10 escolhas para mudar a sua vida. Nós temos caminhado nessa série, Deus tem dado uma direção nessas mensagens, aquilo que, de uma forma especial, Deus tem trabalhado no coração, no nosso coração, no coração da igreja, no coração de vocês, e temos visto testemunhos do que Deus tem feito, é muito especial. Então, e hoje nós vamos dar continuidade, fazendo uma recapitulação ali do que nós já trabalhamos aqui. Nós começamos lá a escolha viver com coragem ali para avançar. Aí nós fomos encarar a verdade, encarar a verdade, parar de negar, reconhecer realmente o teu estado atual. Daí vivemos ali sobre rejeição, escolha viver a sua melhor versão, onde fomos desafiados a olhar para o processo de rejeição. Daí depois falamos sobre o perdão, escolha viver livre através do perdão. E na semana passada, escolha desintoxicar a sua mente, certo? E hoje nós queremos trabalhar algo muito especial, e o tema de hoje é atitude, escolha, rejeitar a orfandade emocional, certo? Quando nós falamos em orfandade emocional, o que seria isso? O que seria uma pessoa órfã? Órfão é alguém que perdeu os pais, e de repente ele se vê sozinho, incapaz, certo? Ele está numa condição de orfandade, né? E hoje nós temos uma realidade. A realidade hoje da nossa sociedade, muitas crianças ficam órfãos. Muitas crianças, elas perdem os pais muito cedo. E isso gera consequências que pode ali definir os próximos passos. Eu lembro de uma situação onde um primo faleceu num acidente de carro, e ele tinha um filho pequeno. E aí esse filho ficou com a mãe. E ainda pequeno, a mãe também faleceu. E aí ele morava aqui em Curitiba, e parte da família morava lá em Cascavel. E aí tinha uma família que morava aqui, que estava muito próximo dessa criança, só que eles não eram cristãos, eles tinham uma vida doida, e era uma vida que envolvia bebida, envolvia várias coisas ali, a imoralidade estava presente ali. E aí os pais, um irmão desse meu primo, né, uma prima, que era cristã lá em Cascavel, veio e falou assim: não, nós queremos que a guarda fique conosco. E ficaram uma briga ali de quem vai ficar a guarda. E aquela criança órfã estava ali no meio, e ela tinha 2 caminhos: ela vai ficar ou com um tio aqui ou com um tio aqui, né? E pela graça de Deus, acabou ficando com essa família cristã. Isso mudou a história daquele menino, porque ele cresceu dentro da igreja, ele cresceu conhecendo ao Senhor, vivendo o ambiente, e mesmo órfão, ele foi socorrido, e hoje é um homem de caráter, um homem que tem uma vida profissional estável, estabilizada, e ele é um discípulo de Jesus, e isso é muito especial quando nós vemos isso acontecendo, mas muitas pessoas acabam vivendo uma orfandade que não é necessariamente a perda dos pais fisicamente, porque houve uma perda emocional. São órfãos de pais que estiveram presentes no seu lar, mas que não deram um suporte, não deram um abraço que precisavam dar, não deram um carinho que precisavam dar, o afeto que precisavam dar, certo? De repente, alguém que cresceu órfão só de pai, porque o pai rejeitou. Dei uma gravidez indesejada, e aí o pai simplesmente virou as costas, ou de repente um divórcio, e o pai saiu e abandonou, ou a mãe, né? E aí isso gera um grande conflito na mente. Porque quando nós pensamos numa orfandade natural, que não é emocional, onde eu me torno órfão porque eu perdi um pai e a mãe de uma criança, pode ser que venha na mente da criança, dependendo a idade dela: e agora, como é que eu vou comer? Quem que vai me alimentar? Quem que vai cuidar de mim? E existe uma insegurança, certo? E isso gera uma insegurança que leva a ficar tímido, ficar retraído, e não consegue se entregar para viver uma vida plena, porque existe algo que está faltando, que gera segurança a essa criança no processo de crescimento, principalmente na fase de formação do caráter, dos 6 aos 12 anos. Mas quem é órfão emocional também vai ter algumas dúvidas,
Porque a orfandade emocional e espiritual vai fazer eu questionar, mas será que Deus pode curar mesmo? Será que Deus pode, né, restaurar todas as células da Laurinha? Será que Deus pode trabalhar a libertação das drogas? Será que Deus pode liberar um filho do homossexualismo? E aí eu começo a questionar, porque, na verdade, a orfandade, ela pode gerar em mim um sentimento de insegurança. E aí, tudo isso reflete em cima de uma verdade. Nós precisamos de um pai. Mas não um pai que necessariamente seja o pai presente, porque se isso acontece, isso é muito bom. Mas muitas pessoas precisam entender Deus como Pai eterno. Que independente da tua experiência com relação à paternidade, você pode ressignificar e gerar uma nova história a partir do reconhecimento desse Pai eterno. Quando eu olho aqui o Renan adorando ao Senhor, com o Daniel aqui adorando ao Senhor aqui, ele não estava aqui fazendo firula não, ele estava cantando, ele estava adorando. Ele sabe todas as letras de cor ali, eu estava olhando ali, é um verdadeiro adorador. Certo? Mas qual a mensagem que está sendo gravada na mente do Daniel? Certo? Qual a figura paterna que está sendo registrado ali? Certo? Qual o modelo? Eu fico olhando o Daniel e o potencial dele para a vida. Agora, nem todo mundo tem o privilégio, ou teve o privilégio de ter isso. Certo? Porque quando nós pensamos a realidade, muitas pessoas foram abusadas, foram abandonadas, foram rejeitadas, às vezes pelo próprio pai terreno. E isso influenciou diretamente na visão do Pai Eterno. Sabe, então, a minha pergunta para você é: quem é Deus para você? Quem é Deus? Às vezes eu pergunto isso e as pessoas falam assim: Deus é tudo para mim. Mas é tudo o quê? Nós cantamos aqui, Jeová Jiré, Deus tem vários nomes, mas tem um nome, que Jesus colocou como algo principal. Quando nós vamos lá em Mateus 6, ele fala assim: vai para o teu quarto secreto e fale com seu Pai. Quando ele começa o Pai Nosso, Pai Nosso. Você tem entendido que Deus é Pai? É o seu Pai. Porque a nossa associação, ela é natural. Eu lembro de uma senhora que ela foi fazer uma viagem de avião lá no Mato Grosso. Eu não sei quem já teve essa experiência de viajar no Mato Grosso, naqueles aviãozinhos que eles chamam de teco-teco, remendado ali com fita crepe, certo? Cheio que entra vento para todo lado. Você não tem nem banco, ali tem avião que não tem nem banco, você senta no chão do avião. E ela foi a primeira experiência de avião dela. Então estava lá no Mato Grosso, fundiu o motor da F1000, certo? Fundiu o motor da F1000, ela foi viajar a primeira vez de avião. E aí ela veio com a coragem que nem da Maristela. Coragem de avião, não é, Maristela? Mas assim, ela veio, bum, turbulência, aquele avião entrando do ar para todo lado assim, e ela com o rosário ali, católica, e vai, diz que rodou, fez calo no dedo, de tanto passar por aquele rosário ali. Ela chegou no destino, falou: nunca mais eu entro no bicho desse. Associação. Aí o que aconteceu? Veio oportunidades de viajar para um lugar, atravessar o oceano. Eu vou pagar uma viagem para você no exterior. Não, eu não entro em avião. Porque a referência dela é o teco-teco. Sendo que você vai naqueles aviões Boeing lá, você entra lá, você nem vê balanço. Você entra lá, vai chegar no outro lado. Mas ela começou a perder oportunidades, porque teve uma referência ruim. Quando nós crescemos com uma referência paterna de um pai carrasco, de um pai que rejeitou, de um pai que era alcoólatra, de um pai que era agressivo, de um pai que era imoral, de um pai que não deu amor, de um pai que não deu colo, de um pai que só condenou, de um pai... Eu tenho uma referência. E aí eu estou na igreja,
E aí, de repente, nós cantamos aqui, Pai. Ou vem aqui, Deus é Pai. Pai, não. Porque eu me tornei um órfão emocional porque eu não tive um pai presente que marcou minha vida positivamente. E isso me leva a reproduzir essa mesma percepção do Pai eterno. Então eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso ressignificar aquilo que gerou esses bloqueios de eu olhar para Deus como o Pai eterno. E você precisa restaurar essa visão de paternidade, porque isso é fundamental para você viver uma vida plena. Ter uma visão errada de quem é Deus como Pai, isso vai influenciar na tua autoestima, isso vai influenciar na tua paternidade, isso vai influenciar no desenvolvimento do seu potencial. Se você não sabe quem é Deus, se você não tem a real percepção de quem é Deus, você não vai conseguir viver tudo aquilo que Deus sonhou. Porque para você viver uma entrega plena, você tem que saber quem Ele é. E Ele é o Pai amoroso, que nunca nos abandonou, que nunca nos rejeitou, que nunca abusou de nós, que nunca virou as costas. É um Deus que não dorme, é um Pai que está nos cuidando, é um Pai que muitas vezes nos permite passar pelo deserto, mas Ele nos carrega no colo ali. Ele está conosco. Esse é o Pai que nós precisamos entregar o nosso coração. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 8. Como é que nós podemos verificar se estamos caminhando como órfãos emocionais ou como filho herdeiro de Deus? Romanos 8, no capítulo 8, do versículo 15 ao 17. Nós vamos ler do 15 ao 17. Tá? Abra lá. Romanos 8, do 15 ao 17. Eu esqueço que tem que tirar o óculos para enxergar. Vamos lá. O texto diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O apóstolo Paulo, ele está aqui trazendo uma palavra sobre viver pelo Espírito. Se nós olharmos os versículos que antecedem, ele vai trazer ali o que é viver pelo Espírito. Só que viver pelo Espírito, ele vai linkar o Espírito Santo com a paternidade de Deus. O Espírito Santo como um meio que eu vivo a herança de ser um herdeiro de Deus, de ser um filho de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos capacita a olhar para todas as marcas que eu carrego de uma paternidade distorcida e ressignificar. É através do Espírito Santo. E esse texto ele está falando dessa adoção como filho. Ele nos desafia a abandonar essa orfandade emocional e espiritual e destravar o nosso coração para viver um novo tempo. Então eu quero trazer aqui alguns destaques nesse texto que vai nos levar a rejeitar uma orfandade emocional, uma orfandade espiritual. Você tem vivido como um órfão espiritual, como um órfão emocional? Será que isso tem feito parte da sua vida? Porque, se você olhar, será que você confia plenamente em Deus? Será que você trata Deus como um pai? Como teu pai que vai, e Ele conhece cada canto do seu coração, da sua alma. E é esse o desafio. Então, eu olho aqui para o versículo 15 desse texto que nós lemos, e o meu primeiro desafio para você é: escolha viver intimidade com Deus Pai. A intimidade com o Pai. Versículo 15 diz ali: por vocês não receberam um espírito que os escravize. Ou seja, não tem o espírito que nós recebemos não é para nos escravizar, certo? Para novamente temer, mas receber o Espírito, daí com letra maiúscula, o Espírito Santo, que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós
precisamos entender que o medo do mundo, o medo das circunstâncias que vêm, é porque nós não tomamos posse da verdadeira condição, da verdadeira intimidade de um Deus Pai. Quando eu tomo posse dessa verdadeira identidade de um Deus Pai, sabemos que o Pai está cuidando de mim. Sabemos que o Pai está cuidando daquilo que eu preciso. Certo? A Laurinha estava aqui, né, e ouvindo o testemunho da mãe, ela não está preocupada se vai... Como é que está a despensa lá da casa dela, lá, ela não está preocupada como é que está, né, as contas, ela não está preocupada. Por quê? Porque ela tem um pai, ela tem uma mãe. E o que ela precisa está de mão dada aqui. E ela estava aqui de boa, tudo certo. Por quê? Porque tem um pai, uma mãe. Quando nós caminhamos na intimidade com o Pai, nós podemos caminhar sem temer. Por quê? Porque vai vir as lutas, vai vir os desafios, vai vir tudo aquilo que de repente tenta nos tirar do centro. Mas quando eu tenho intimidade com o Pai, eu confio no Pai. Porque a intimidade gera confiança. Eu sei que meu Pai não vai falhar. Eu sei que meu Pai não vai falhar. Quando nossos filhos eram menores, eles estavam lá na escola, e às vezes, já aconteceu de você atrasar para buscar o filho na escola? Acontece um imprevisto, você vai e tal, e atrasa, né? Daí chega lá, às vezes chegava lá, estava o nosso filho mais uns 2 ou 3 lá, os outros 2 ou 3 desesperados, meu pai não vai vir, meu pai não vai vir, e o meu filho lá tranquilo. Porque ele sabia que eu poderia atrasar, mas eu estaria lá, buscando ele. Eu não estaria abandonando ele. Sabe o que acontece? Quando nós entendemos e confiamos no Pai, buscamos uma intimidade com o Pai, aí isso gera confiança para enfrentarmos tudo que vem, porque Ele fala aqui que nós clamamos para o Abba Pai. Se nós pegarmos o Abba Pai, é como se nós estivéssemos falando assim, para o paizinho, para o nosso papai. Sabe, é muito bom chamar Deus de Pai, eu estou arrepiado aqui. É muito bom, porque você tem essa intimidade com o papai. Sabe, tem alguns momentos que lá em casa vem uma tensão um pouquinho maior, daí a minha amada Angélica chega assim e fala assim, eu acho que está na hora de você ir lá para o teu quarto de guerra, conversar com o papai. Aí nós temos lá um closet lá, que é o lugar onde as conversas mais profundas com o pai é lá. Tem outros mais profundos também, que é na varanda lá com o chimarrão, mas essa lá é aquela lá que eu vou para falar assim, pai, chega aqui. Eu tenho algo muito sério para falar. Essa intimidade com o Pai. Isso muda completamente a nossa percepção da vida. Sabe, eu falei de Mateus 6,6, né? Quando você orar, vai para o teu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai que vê no secreto recompensará. Nós precisamos clamar ao Pai por mais intimidade. Tem muitas pessoas que clamam por um milagre. Só que o milagre é uma consequência da intimidade. Deus, Ele quer sim, e Ele opera milagres em nosso meio, mas mais do que o milagre, eu creio que o desejo do coração de Deus é essa experiência com Ele, é a confiança plena nele. Sabe por quê? A experiência maior que nós vimos aqui com relação à Laurinha foi um milagre? Foi, mas a experiência com o Pai. Pai, o Senhor me deu, o Senhor pode tirar, mas restaura. É extraordinário, porque a intimidade com o Pai gera esse nível para dizer assim, Pai, eu não quero isso, Pai. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor falar, eu vou obedecer. Mas eu não quero, porque se eu tenho intimidade, eu posso falar isso com o Pai. Agora, se eu não tenho intimidade, eu não posso, porque eu vou estar contrariando a vontade do Pai. O Pai, Ele conhece o nosso coração. O Pai conhece o teu coração. O teu Pai eterno conhece o teu coração, porque o conhecer é algo que vem da presença do Espírito Santo. Romanos 8,26, lá da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
A intimidade com o Espírito Santo nos leva a ter um relacionamento de filho com o Pai. Não deixe que sua referência paterna desse mundo, no mundo natural, influencie a sua visão do Pai eterno. Reconhecer a sua condição de filho, podendo chamar, Abba Pai, Paizinho. É isso que nos coloca diante do Senhor, com um coração de filho, tomando posse da verdadeira condição de filho. Sabe, quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, meu pai tinha uma firma de pintura lá em Cascavel. E eu trabalhava para ele. Na verdade, não trabalhava para ele, eu trabalhava com ele. E eu ia lá para a firma de pintura, e eu ajudava a pintar, e eu liderava a equipe e tal. Chegava no final do mês, todo mundo recebia salário. Mas eu não recebia salário. Porque eu não trabalhava para ele. E, na verdade, tudo aquilo lá era do meu pai, então era meu. Aí chegou um momento, fiz 14 anos, ele conseguiu um talão de cheque para mim. E aí agora você vai fazer o pagamento dos funcionários. E eu pegava aquele talão de cheque lá. Por quê? Estava tudo no nome do meu pai, mas eu sou filho. Eu estava ali, eu era uma criança de 14 anos. Só que eu estava ali e aqueles homens que eram funcionários, eles olhavam para mim como uma autoridade delegada pelo pai. Sabe, quando nós entendemos Deus como Pai, nós não trabalhamos para o Pai, nós servimos com o Pai, nós caminhamos com o Pai, nós adoramos com o Pai. Então é isso que nós precisamos viver. Salmo 68, 5, 6 diz lá, Pai, para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Você está com a sua vida travada em alguma área? Você está com a sua vida que não prospera em alguma área? Nós temos um Deus que é Pai, que Ele socorre os órfãos, que Ele abençoa os órfãos e que Ele ressignifica. Sabe, se você tem alguma dificuldade com o seu pai terreno, está na hora de você destravar isso pedindo perdão, liberando perdão, conversando. Você vai procurar Ele, vai fazer algo, porque você precisa destravar a tua vida. Enquanto você não entender a dimensão e a importância do pai na vida de um filho. E quanto isso pode travar o nosso coração, você vai continuar preso, escravo de um sentimento que trava a sua vida. Efésios 6, ele vai falar que nós devemos honrar pai e mãe, para que tudo corra bem e tenha vida longa. Tudo corra bem. Então, se entregue a um novo tempo de intimidade com o Pai eterno, restaurando a sua dimensão do Pai terreno. Mas, voltando ali para o texto, no versículo 16, ele diz ali, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você precisa tomar posse dessa herança. Escolha tomar posse da herança. O próprio Deus traz convicção no nosso coração da nossa condição de filho. E é nessa condição de filho que nós temos direito à herança, que desfrutamos aqui uma herança. Queridos, quando nós entendemos que, diferente da herança do mundo, quem tem direito a uma herança do mundo, o que precisa acontecer para que eu possa tomar posse da herança? Tem que haver a morte do autor da herança. Opa, tudo certo. Nós estamos falando sobre paternidade, é isso aí, ó. Às vezes é assim que Deus faz conosco. Nós estamos fazendo arte e aí o pai vai atrás, venha meu filho. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, a herança do mundo, o autor da herança precisa morrer para o herdeiro tomar posse. Embora tem muitos filhos que já querem matar os pais antes deles morrerem. Já viu o filho brigando por herança antes de morrer? Às vezes acontece. Mas para tomar posse da herança de Deus, Jesus ressuscitou. Então, herança do mundo requer a morte de alguém. Herança de Deus, Jesus ressurreto, vida. Isso muda a nossa perspectiva da herança.
Você tem tomado posse da herança? Porque Jesus, ele se entregou pela minha vida e pela sua vida. E aí? O que você tem feito com isso? Será que eu tenho honrado essa herança que Jesus pagou o preço pela minha vida? Efésios 1, 17 a 19 diz lá: peço que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê um espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas gloriosas da herança deles nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Será que você tem caminhado como alguém que é órfão e que não tem direito à herança? Será que você não se acha digno de ter uma vida plena e abundante prometida pelo Senhor Jesus em João 10:10? Será que você não acha digno de entrar na presença de Deus por causa do seu passado, as decisões que você tomou no teu passado? Eu não posso, eu não consigo orar, eu não consigo me entregar para Deus, eu tenho vergonha de Deus. Como se Deus não soubesse quem é você, como se Deus não fosse o Criador, como se não foi Ele que gerou você. E de repente eu uso como muleta as marcas do meu passado, as minhas decisões. Porque eu fiz um aborto lá, então eu não sou digno, eu não tenho condições de ter a maternidade de novo, porque eu já abortei um bebê. E eu não tomo posse da herança. E aí, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo e eu começo a me culpar por aquilo que aconteceu. Já viu isso? De repente alguma coisa está errada, alguma coisa acontece na minha vida e eu começo a tentar achar uma justificativa, achando que Deus está lá no céu, só falando assim, jogando raio e condenando, um Deus carrasco, um Deus que não ama, um Deus que vem com justiça pesada. Quando nós entendemos que a herança de Deus é o amor, é a graça, é nós vivermos a eternidade hoje, porque nós aceitamos a Jesus, e nós vamos viver aqui entregando o nosso coração, e vivendo a intimidade com o Pai, porque a herança gloriosa, total, será na glória, mas aqui nós já podemos desfrutar, na antessala da glória, plena, de um corpo glorificado, nós podemos desfrutar da herança do Pai. E por isso que ele coloca aqui, peço a Deus, glorioso lhe deu o quê? Espírito de sabedoria. Sabe, sabedoria. A palavra de Deus, existe palavras de sabedoria e eu preciso conhecer. Tiago 1 diz lá, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente de boa vontade. Ele será concedida. Mas peça com fé, sem duvidar. Nós precisamos entender a sabedoria para tomar decisões. Nesse relacionamento que você está, nesse emprego que você está, nesse desafio que você está, peça sabedoria ao Pai. Espírito de revelação. Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, correção, na instrução, na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Espírito de revelação, a palavra sendo revelada na minha vida, certo? A vontade de Deus sendo revelada na minha vida, busque isso diante de Deus, do Pai. O espírito de conhecimento. Filipenses 1, 9, 11 diz lá, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Queridos, nós precisamos tomar posse dessa herança. Não faz sentido você continuar escravo de sofismas desse mundo, de mentiras que colocaram na sua mente, na sua infância, na sua adolescência, que faz com que você não tome posse da herança que Deus prometeu para você. Deus quer trazer um tempo novo, então não fique tão preocupado com a reputação, só caminhe confiando no Pai, confiando no Deus que é Pai. E para fechar, queridos, versículo 17, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, escolha, para rejeitar essa orfandade emocional, escolha caminhar no destino orientado pelo Pai. Quando um órfão aqui nesse mundo fica sem os pais, ele não sabe o destino dele. Para onde eu vou? Essa criança que eu falei, do meu primo, para onde eu vou? Eu não sei se eu vou para Cascavel, não sei se vou ficar aqui em Curitiba, não sei se eu vou com meu tio, com minha tia, eu não sei. Sem destino. Um órfão emocional caminha sem destino. Deixa eu te perguntar, você sabe para onde você está indo? Você sabe o caminho que Deus tem para você? Você sabe a direção que Deus tem para você?
Porque a partir do momento que eu rejeito a orfandade emocional e espiritual, eu me conecto com o Pai, e eu me conecto meu coração com o coração do Pai. E o coração do Pai me dá destino. E eu sei para onde eu estou indo. E eu sei qual é o meu propósito. E eu sei por que eu estou aqui. Muitos filhos tiveram um pai terreno que orientaram para o destino errado. Pais que levaram filhos para perder a virgindade num prostíbulo. Pais que bebiam e levavam os filhos e davam cachaça para os filhos. Pais que ensinaram os filhos a trapacearem para se dar bem. Mas esse padrão precisa ser ressignificado. Porque o nosso Pai eterno, Ele dá um destino que é certo. Muitas vezes desconhecido, mas é certo. Quando nós caminhamos orientados pelo destino certo, nós participamos da glória de Deus. Nós vivemos hoje firmado na glória de Deus. Nós adoramos Ele pelo que Ele é. E nós exaltamos a glória de Deus. E vai chegar um tempo que nós vamos adorar junto com os anjos, vendo na nossa frente a glória plena de Deus. Sabe, o Pai não é só aquele que dá conselho, mas o que dá destino na sua caminhada. O que está faltando para que você restaure a tua visão paterna? Entregue seu coração, seu destino ao Pai eterno. Jeremias 29:11 diz lá: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar uma esperança e um futuro. Uma esperança e um destino. Dar o destino, rejeitar a orfandade e entregar os seus caminhos ao Pai eterno. Isso é fundamental para que você viva sem ser um órfão emocional e espiritual. Para onde você está indo? Quem é Deus para você? Como a sua visão de paternidade terrena tem influenciado a sua visão de paternidade eterna? Essa noite, eu quero que você assuma a sua responsabilidade de falar assim: eu decido deixar de ser órfão emocional e espiritual para assumir minha condição de filho amado. Eu decido ressignificar as marcas que eu coloquei no coração dos meus filhos para viver um novo tempo e ser um exemplo e ser um modelo. Será que você, como pai, tem sido um bom exemplo de um Deus que é Pai? Ou você tem caminhado na sua autossuficiência, na sua arrogância, no seu orgulho, e não consegue ser um pai que seja um modelo, que Deus pode falar assim: olha, imite o seu pai, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Deus está chamando uma nova geração de filhos que estavam órfãos e distantes para assumir a sua verdadeira condição de filho. João 12 fala que aqueles que creram, que receberam, deles o direito de ser chamados filhos de Deus. Você é filho, filha amada, independente do que você fez, independente das marcas que você carrega. Tome posse da sua condição de filho. Feche seus olhos, deixa eu orar contigo. Nós vamos ter um momento aqui de restauração da paternidade. E eu quero desafiar você que está aqui hoje, e você está com a sua visão de paternidade distorcida. Eu quero que você lembre do seu pai terreno. Agora, lembra ele. Lembra aquilo que ele fez lá no teu passado. Lembra aquilo que ele marcou teu coração negativamente. Isso ainda dói. Se isso ainda dói, você vai orar pedindo: Deus, eu quero restaurar isso na minha vida. Peço que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida essa restauração. Deus está restaurando hoje vidas aqui. Eu queria que você estivesse orando no teu coração. Você que hoje precisa ressignificar a sua visão de paternidade. De repente você está aqui hoje, você é um pai que tem negligenciado o teu papel de pai. Você vai pedir perdão a Deus e vai falar: Deus, me ajude a usar a sua referência como pai, para que eu seja um pai segundo o seu coração.
faça essa oração. Olhe para os seus filhos hoje, como é que seus filhos te veem hoje? O que você precisa fazer hoje para restaurar isso? Mas antes de trazer esse desafio, que você que já orou e já colocou no teu coração, eu quero dar uma oportunidade para você que não consegue chamar Deus de Pai porque nunca entregou a vida a Ele, nunca entendeu que essa condição de crer nele, como João 1,12 fala, que aqueles que creram, que receberam. Você crer e receber Jesus como seu Senhor e Salvador é um requisito para que você deixe de ser órfão espiritual e passe a ser filho espiritual. Você deixe de ser uma criatura que vive uma religiosidade para ser um filho, uma filha que vive uma entrega. Se você está aqui nessa noite, você nunca entregou sua vida ao Senhor, você nunca tomou uma decisão genuína, e eu quero desafiar você a fazer isso agora, aí no seu lugar, você e Deus, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, e eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor, eu quero ressignificar a minha visão de paternidade, eu quero recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero poder chamá-lo de Pai, de Paizinho, um Abba Pai. Eu quero poder viver um tempo novo com o Senhor. Abençoa, Deus, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Faz de mim algo novo, em mim algo novo, em nome de Jesus. Se você está de olhos fechados, permanece de olhos fechados. Você fez essa oração de entrega? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você orou assim, entregando a sua vida ao Senhor. Alguém? Graças a Deus, graças a Deus. Pode baixar, graças a Deus. Quem mais? Aqui entregou a vida ao Senhor hoje. Tem mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Aqui atrás, graças a Deus, graças a Deus. Quem mais aqui está hoje entregando a vida ao Senhor? Graças a Deus, já vi ali, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Quem mais aqui? Está entregando a vida ao Senhor? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer o apelo aqui em 2 momentos específicos. O primeiro deles, eu queria que você que levantou sua mão, viesse aqui à frente. Eu quero dar um abraço em você, nós vamos orar, e eu quero orar por você, para que você confirme essa decisão no teu coração. Você que levantou sua mão, pode chegar aqui. Chega aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tem um casal aqui, tem pessoas aqui no meio. Vem aqui porque Deus hoje alcançou o coração, e nós temos aqui pessoas que estão entregando a vida ao Senhor. Eu queria que você ficasse aqui à minha direita. Quem mais aqui entregou a vida ao Senhor? Tem mais pessoas que levantaram a mão aqui. Chega aqui à frente. Não tenha vergonha não, já temos 3 pessoas aqui. Certamente Deus tem algo muito especial para a vida de vocês, e eu quero orar por essa entrega, para que Deus realmente restaure a vida de vocês. Eu sei que o Espírito Santo está tocando mais corações aqui, que levantou a mão, ou você nem levantou, mas vem aqui à frente, se une a esses irmãos e irmãs aqui. É um momento de entrega, de consagração, entregando a vida ao Senhor. Agora eu queria que aqui na minha esquerda, pode chegar, querido, pode chegar. Tem mais alguém que entregou a vida ao Senhor? Chega aqui à frente. Chega aqui. Não tenha receio não. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está trabalhando. O Espírito Santo está tocando teu coração, está te segurando aí. Você está sendo segurado, o Espírito Santo está liberando. Venha, entregue. Faz algo novo. Tá, agora eu queria que você viesse aqui na minha esquerda. Daqui você vai vir aqui, vai se colocar de joelhos aqui. Você pode estar lá naquela porta, você vai vir aqui, ó. Você que precisa hoje restaurar algo com relação à paternidade, você vai vir aqui e vai se colocar de joelhos. Hoje está sendo quebrado as armadilhas, as correntes, tudo aquilo que te aprisiona por uma visão distorcida da sua paternidade terrena. E você está restaurando hoje a sua visão de paternidade. Sai do seu lugar e vem aqui enquanto nós cantamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, viva na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és teu, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te louvo meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te louvo meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Deus amado, nós cantamos da sua bondade. Nós cantamos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que nos ama. Nós louvamos ao Senhor pelas decisões nessa noite. Deus, obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por essas vidas que entregaram a vida ao Senhor, que entregaram genuinamente o coração para viver um novo tempo. Louvado seja o Senhor. Colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão aqui de joelhos. Paternidade está sendo restaurada, a visão de paternidade sendo restaurada para a glória do Senhor. Hoje correntes estão se quebrando, pais estão sendo perdoados, se convertendo ao coração dos filhos, os filhos ao coração dos pais. Coisas lindas estão acontecendo na vida desses irmãos e irmãs. Abençoa, Deus, continua essa obra de restauração. Daqui vai surgir um novo momento de cura, momento de restauração, de perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos, nós rendemos honras e glórias ao Senhor pelo que o Senhor é e como o Senhor agiu e poderosamente em nosso meio. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Cante e adore ao Senhor.